Olá, meninas e meninos, porque eu vi que tem um menino aí nesse grupo. Eu me chamo Luciana Moreira de Oliveira, tenho 31 anos de experiência na área de saúde suplementar. Comecei como auxiliar de recepção. Na realidade, eu comecei aos 14 anos, sendo digitadora de laudo de ultrassonografia, num estágio, num curso de datilografia que eu fazia muito tempo atrás, muito tempo atrás. E aí, daí eu comecei a evoluir, até que cheguei à gerência, né, de uma clínica. Já passei por vários setores de digitação de laudo, auxiliar de recepção, recepcionista, coordenação, supervisão, faturamento, OPME. Já trabalhei em hospital, clínica, só para médico, para operadoras, já trabalhei em algumas operadoras. E, para mim, é muito gratificante estar podendo dividir o meu conhecimento com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os embates da recepção e do faturamento, né? As coisas que acontecem, eu ouvi vocês aí dizendo que não estão sozinhas, né? Que é legal saber que outras pessoas passam pelas mesmas coisas. Ontem, com a aula da Verônica, foi maravilhoso as pontuações que ela fez, principalmente quando ela falou de organização. Eu estava aqui me roendo na cadeira, porque, para início, organização é o principal. Hoje nós vamos discutir o que é ANS, o que é TIS, o que é TUS, um pouco de regulação, elegibilidade, a diferença entre senhas e autorizações, a análise do pedido médico e algumas falhas que mais afetam o faturamento. Eu quero ressaltar com vocês, gente, deixa eu só fazer uma observação. Eu sou hiperativa, então eu falo muito rápido e eu sou muito agitada. Se eu estiver indo muito rápido, levanta a mãozinha que é para eu desacelerar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar por algumas informações que são muito importantes. A maioria das vezes, quando nós começamos com... Como se fala? Com a recepção, só um minutinho. Algumas vezes, quando a gente começa com a recepção... Só um minuto, gente. Eu dei o cartão na mão dele, o roxinho. Você falou, no cartão chegou para mim. Aí, desculpa, tá, gente? Coisas aqui, a interrupção. Crianças. Quando comecei na recepção, uma coisa que me deixava muito triste é que eu não era treinada de forma objetiva. Eu era treinada a fazer. Eu tinha que fazer. Ninguém me explicava o que era ANS. Mas você não pode fazer isso por causa disso. Tudo bem que na época que eu comecei não existia a ANS. A ANS tem 25 anos só de existência, é uma novinha ainda. Mas as pessoas do faturamento, do recurso de glosa, elas não nos justificavam, não nos identificavam o porquê daquele erro cometido. Era sempre o porquê que não podíamos fazer isso, o porquê que não podíamos fazer aquilo. Era sempre assim. E muitas das vezes eu ficava na dúvida sobre exatamente isso. Por que eu não posso? E ninguém me explicava o porquê que eu não posso. E uma das coisas que eu acho principal, todas as vezes que a gente faz curso, a Dani pode confirmar isso, é passar informações básicas para as pessoas em relação ao faturamento. Para a recepção, elas precisam saber o que é a ANS, o que a ANS faz, o que a ANS rege. Ela precisa saber o que é TIS, o que é TUS, porque são informações que as ajudam a ter um trabalho de melhor eficácia. Ajuda a elas entenderem o que, de fato, elas estão fazendo. Não é só autorizar, não é só recepcionar o paciente. Por quê? Muitas vezes as pessoas do faturamento têm a fala assim, vocês erraram, eu vou ter glosa. Só que, na realidade, a glosa não começa na recepção. A glosa começa no contrato.
porque a maioria das recepcionistas não sabem o que o contrato diz, não sabem quais são as regras contratuais, não sabem quais são os regimentos, o que pode autorizar, o que não pode. A maioria delas, se você perguntar, ela não vai saber quais são. Elas não têm um POP, um manual na recepção que diga que esse código precisa de senha, que esse precisa de autorização. A maioria não sabe qual é a diferença entre senha e autorização e elegibilidade. E isso é muito triste, porque assim como a Verônica falou ontem, a Daniela também, sobre o conhecimento. E a própria palavra de Deus fala, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então, independente que não passem, como recepcionistas, a função nossa é buscar, aprender, ensinar, querer resolver isso, né? Tá até aqui vocês estão pegando? Tá ok? Sinaliza aí para mim. Então, vamos lá. Volta um pouquinho, Dani, para a ANS, por favor. A ANS é a agência reguladora vinculada ao Ministério de Saúde, que é responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. A ANS ela foi criada em 1998, justamente para fazer essa regulação, justamente para poder dar uma trava nos planos de saúde. Por isso que hoje, quando a gente fala com operador, a gente fala de planos regulamentados e planos não regulamentados. Os planos regulamentados são aqueles planos depois de 1998, que é onde surgiu o rol da ANS, porque antes era tudo muito largado, tudo muito solto, e você podia se fazer qualquer coisa. Muitas operadoras faliram por causa disso, e esse é um dos maiores problemas que acontecem. Por isso é importante a gente saber qual é a função da ANS, o porquê que se tem a regulação e o porquê que não tem. A ANS ela é a criadora dos padrões, que a gente conhece como TIS e TUS, só que muita gente não sabe a diferença. O padrão TIS, na realidade, ele é a troca de informações da saúde suplementar. Ele é quem determina, né? E muita gente fala assim, o TIS, padrão TIS é o código. Não, não é o código. Padrão TIS é a troca de informação, é tudo aquilo que a gente envia por XML para um convênio. Aquilo ali, todas aquelas informações do XML, elas vão para a operadora. Todas elas. E além dos padrões que a ANS preconiza, ela também faz a regulação, não só da operadora para a ANS, mas também do beneficiário com a operadora, onde a gente tem as queixas, as NIPs, tudo isso é dentro desse padrão TIS, tudo fica focado dentro desse procedimento, dentro desse padrão. O TUS, ele é a terminologia unificada da saúde suplementar. TUS é o código. TUS é o código. E tudo que as pessoas pensam assim, tem que ver se está na tabela TUS, tem que ver se está na tabela da ANS. A TUS, ela não dá... Sim, eu posso repetir sim sobre o padrão TIS. Deixa eu só finalizar a TUS, Priscila, que eu volto. A TUS, ela não fala de valores, ela não fala de CBHPM, de tabela, de nada. Ela é só código e descrição e cobertura. A cobertura quem dá é o rol. O que acontece é que muitas vezes a ANS linka o rol com a TUS. Por isso que muitas das vezes a gente tem aquelas planilhinhas do rol da ANS em Excel, que é a unificação das duas. Mas a TUS, ela só dá código e a descrição do procedimento. E diz se ele é ambulatório, se ele não é, se ele tem diretriz de utilização, que é a DUT, que são regras para alguns exames,
que o paciente pode ou não realizar e por que, se ele está enquadrado, se ele não está. E a ANS, ela que faz toda esses parâmetros. Lá as versões, quando a gente fala, mudou a versão, tudo isso são atualizações do padrão TIS que a ANS coloca. Voltando lá para o padrão TIS, para a Priscila. O padrão TIS, ele é a troca de informação da saúde suplementar. Ele é o TUS, ele é as guias, ele é o XML, ele é tudo que a gente envia através do XML, toda a troca de informação com a operadora, as queixas, ANIPs, tudo é padrão TIS. TIS não é guia, TIS é padrão, é troca de informação da saúde suplementar. TUS é a codificação unificada. Conseguiu entender, Priscila? Que tem alguma pergunta mais específica? Então vamos lá, Priscila entendeu. Como já falei da TUS, regulação. Regulação é o que a ANS faz. É o conjunto de medidas e ações do governo que envolvem a criação de normas, o controle e a fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresa para assegurar o interesse público. Sua missão é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais e contribuir para o desenvolvimento de ações de saúde no país. Isso é o que a ANS faz em todo o conjunto, é a regulação. Isso inclui as queixas, as NIPs, as autorizações, a forma de autorizar, as guias, os códigos, as tabelas de remuneração, tudo isso está dentro da regulação. Só quem regula um plano de saúde é a ANS. Tudo certo até aqui? Elegibilidade. Eu coloquei aqui que muitas vezes, quando os pacientes já são conhecidos nas clínicas, a recepção tende, e tem um errinho aqui, gente, a não confirmar os dados do cadastro do paciente, principalmente os dados da operadora de saúde. Isso acontece, popularmente falando, a rodo. Eu estava como gerente geral de uma clínica de poliespecialidades, né, uma clínica grande que tinha não só consultas com várias especialidades, como terapias, como exames, como ressonância, ultrassonografia, tomografia, endoscopia digestiva, uma clínica bem grande aqui na região de Itaguaí. E como os pacientes eram muito conhecidos, porque eles vão na consulta, fazem exame no laboratório, fazem raio-x, fazem tudo, as meninas, a maioria deles os conhecia pelo nome. E quando o paciente chegava, era, oi, senhor fulano. E aí, não, precisa não, tem os seus dados aqui no sistema. E no final, lá na hora do faturamento, a gente tinha aquele todo problemão, porque lá eu instituí o costume de fazer a verificação do XML, a validação no sistema. Então, tudo que seria uma futura glosa, essa validação pega antes da gente enviar para o convênio. Então, carteirinha vencida, errada, nome de paciente errado, data de nascimento do paciente errada, código errado, atendimento cadastrado errado, e tudo isso gera um problema muito grande mesmo. Por quê? Porque quando o paciente, não é porque o paciente é conhecido que a gente não tem que, todas as vezes que ele for à recepção, pedir carteirinha, identidade e também verificar os seus dados do convênio dentro do sistema. Pode falar, Priscila? Referente a essa questão da elegibilidade e a carteirinha, a gente percebe hoje que tem muitos casos das carteirinhas digitais. A gente hoje lida com esse tipo de atendimento. Uhum. Nessa questão da carteirinha digital, a maioria delas não tem mais a data de validade. Sim, ou nenhuma carteirinha tem mais. Isso, ou então o paciente ele apresenta
uma carteirinha antiga física, mas confirmando no site, a gente pode ver que essa validade mudou. Como é que a gente pode fazer, então, para que isso não seja um motivo de glosa, né? Um ponto negativo para a glosa, já que a gente tem essa dificuldade de ter a data exata da validade do paciente. O que acontece, Priscila? A maioria dos convênios em que as carteirinhas são digitais, eles têm um código diferenciado para autorização daquele procedimento. Por exemplo, a Bradesco. Você vai na Horizon e você tem que ter você vê a carteirinha do paciente, você digita que é digital e o paciente te dá um token. A 1000, o paciente te dá um token. A Sul América, você tem que autorizar informando que a carteirinha é digital, porque a Sul América não tem mais Horizon, a autorização é direto no site. Então, assim, mesmo a carteirinha sendo digital, não é justificativa para não se verificar a elegibilidade. Pelo contrário, ela veio para nos facilitar, porque a carteirinha digital, ele só vai conseguir gerar se ele estiver ativo no plano, porque ele só consegue acessar entrando no aplicativo dele. Não tem como ele salvar e ficar em foto. Entendeu? Então, a carteirinha digital, ela nos facilita. Por exemplo, alguns convênios como a Vale, como geralmente os convênios que utilizam a ConnectMed, o Gama Saúde, você precisa puxar a elegibilidade, porque eles têm o web service, que é direto do sistema, porém, eles autorizam e você não precisa consultar aquilo, só que você pode ter paciente glosado. A Sul América, a mesma coisa. Então, é importante você verificar a elegibilidade nos portais da própria operadora, tem o site lá, verificar elegibilidade. Na clínica onde eu trabalhava, eu ainda obrigava as meninas a imprimir e a grampear na folha, porque isso também ajuda no recurso de glosa. Mas vai muito da gestão também. Tem gestão que não quer gastar com folha, que quer evitar o menor uso possível de papel. Eu, particularmente, sempre falo que eu não entendo um faturamento sem papel. Não consigo entender. Mas, hoje em dia, se tem isso, né? De se facilitar com a questão do papel. Pode falar. Reformular a pergunta. A minha questão maior é a respeito da data de validade. Se tem um campo para se colocar a data de validade, e quando não se tem a data de validade, o que pode ser feito para que não gere a glosa por causa desse campo que foi descrito inadequadamente? Data de validade não é obrigatório no padrão TIS, você não coloca, até porque a maioria dos convênios não tem mais data de validade na carteirinha. Eles não têm, a carteirinha é ativa até você sair do plano. Até nas carteirinhas físicas já tem algum tempo que isso não existe mais. Então, data de validade é algo que não se preenche, por isso a necessidade de se verificar a elegibilidade, principalmente nos planos empresarial, porque o paciente geralmente fica elegível até um tempo depois que ele sai, quando ele é mandado embora, quando ele é demitido, não. Então, quando ele é demitido, é automático, ele já perde o plano. Só que até o RH enviar para o portal da operadora, anunciar que aquele paciente não está mais, se você não puxar a elegibilidade, o paciente vai fazer a festa na clínica e você vai ter uma glosa muito grande. Pode falar, Fabiana. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Bom, em relação a essa questão que você citou sobre esse acúmulo de papéis, né? Eu vi que alguns colegas falaram sobre as carteirinhas digitais. Onde eu trabalho atualmente, lá, nós adotamos pelo método de escanear todos os documentos. Então, assim, as carteiras físicas nós escaneamos e anexamos no prontuário, e quem tem carteira digital, nós pedimos um print daquela tela e pedimos para enviar ou por e-mail ou pelo WhatsApp, né? Então, assim, querendo ou não, já tem uma garantia de que naquele momento ele estava ativo. Não é garantia. Não, mas eu ia até completar. Em relação a essa garantia total, é mesmo você entrando no site e printando essa tela onde informa que ele está elegível naquele momento. Até porque já aconteceu
de justamente estar com a carteirinha na validade, ok, mas no dia o atendente não pegou essa validade, e quando foi para o faturamento, infelizmente, estava como cancelado, né? Infelizmente, isso ainda Isso. acontece hoje. A elegibilidade para alguns lugares que não querem gastar assim, com papel, é legal escrever no campo observação. O campo observação da guia, ele serve exatamente para isso, para observação. Só não pode ser um texto longo, porque pode ser que o faturamento use também. Ou colocar num cantinho da guia a lápis, fora do campo escrito. Eu não sou muito a favor que se escreva na guia, porque a guia é um cheque em branco. E você não pega e coloca informações na guia a lápis, né? No cheque em branco, aliás. Você não vai numa loja, hoje em dia, graças a Deus, não se paga mais com cheque, mas vamos lá, você não vai numa loja pagar com cheque, pegar o lápis e escrever no que você vai dar para o atendente lá ou para a loja que vende. Você não pode fazer isso. Então, a guia, ela é um cheque branco, porque a pessoa vai assinar e depois ela vai ser transformada em dinheiro. Então, eu não sou a favor de nem pedido médico de jeito nenhum, a gente vai falar sobre isso mais na frente também. E assim, para que a gente tenha um bom atendimento, até coloquei aqui no finalzinho, para um atendimento de eficácia, simpatia e educação não são suficientes. É preciso disciplina, para que mesmo que o paciente reclama, seus dados sejam verificados ou atualizados. Isso é uma reclamação muito constante dos pacientes que são muito antigos nas clínicas, né? Porque eles acham um absurdo ele na clínica o tempo inteiro e toda vez ter que mostrar carteirinha e identidade, mas acontece que aí o paciente é muito antigo, você está ali autorizando, aí quando vai para o faturamento, o plano dele não está mudado, foi autorizado pela Sul América, mas o paciente estava ainda como Bradesco, aí não tem no sistema a carteirinha dele nova, só está com os dados da antiga, e isso é um trabalho muito grande. É por isso que sempre há aquele conflito, que é como se fosse meio uma rixa, uma guerrinha entre faturamento e recepção. Por quê? Porque a recepção pode fazer melhor. É corrido, é muito paciente, é muita informação, é um vucu-vucu louco? Mas eu também já fui recepcionista. E sei que dá para fazer, basta você ter disciplina. Quando você é disciplinado, quando você tem uma rotina, dificilmente você vai ter erros bizarros como que a gente vê nas recepções, que acontecem bastante. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos lá. Senhas. Geralmente, as guias são autorizadas pela recepção e as mesmas contêm uma senha numérica ou alfanumérica. Muitas vezes, as senhas são colocadas de forma errada no sistema e isso gera um grande problema durante o faturamento. Este é um dos maiores conflitos gerados. Isso, gente, meu Jesus, olha, até coça minha cabeça, meu coração até acelera e me dá falta de ar. Era o erro mais recorrente dentro do faturamento. Senha de ultrassonografia. Ultrassonografia, na maioria das vezes, ela é autorizada, ela não necessita de senha. Geralmente, Doppler, ressonância, tomografia, que são exames de alta complexidade que necessitam de senha. E aí, é senha de um exame no outro, é senha com a numeração trocada, é senha antiga, porque provavelmente não conseguiu autorizar, e aí só viu depois, aí pega a senha de um outro procedimento, e isso acontece. Se eu estiver falando mentira, ataque em mim a primeira guia que vocês tiverem na mão, porque, olha, é tenso, muito tenso, muito tenso. Rosana, você está me tacando a guia ou você está só rindo do que eu falei porque você está rindo de você mesmo também? Enfrenta isso todo dia, né? Exatamente. Isso é um dos maiores problemas que acontecem no mundo. Em relação à senha, é senha cirúrgica às vezes, e aí não conferem a senha. Então, eu passei a exigir a guia autorizada do próprio portal. Ou não, que eles pedissem para que enviasse por e-mail, tem operadora que envia, ou então printasse a senha da autorização.
printasse a tela, né, com a senha para que a gente pudesse conferir, porque é muito difícil. E o que acontece muito é porque, geralmente, a maioria das recepcionistas não sabe a diferença entre senha e autorização. Elas não sabem isso. Então, elas acham que se elas passaram no sistema e o autorizador deu a guia, vamos supor, na Horizon, se eu for lá e eu autorizar, aquela guia está autorizada e não está. O que precisa de senha alfanumérica. Na maioria das vezes, é só números ou só letras. Você precisa escanear o pedido médico, às vezes você precisa ligar, às vezes você tem que entrar no portal para poder pedir, e é muito mais complexo a solicitação dessas senhas. Então, é importante que a recepção, as chefias de recepção, tenham um bom alinhamento com a chefia de faturamento, para que elas possam fazer uma planilha ou colocar no próprio sistema. Por exemplo, no sistema que eu trabalho hoje, eu consigo colocar para as minhas recepcionistas se aquela codificação é senha ou é autorizada. E aí, se precisar de senha, elas não conseguem evoluir naquele código nem para poder terminar o atendimento, porque o campo da senha é obrigatório, porque já fala, é necessário senha direto ao portal, tudo amarradinho. A autorização, geralmente, é aquela que a gente entra nos portais de autorização, como Horizon, ConnectMed, tudo isso. E você não precisa, muitas das vezes, só pelo seu próprio sistema agora com Web Service, você já consegue pegar aquela guia autorizada, porque ela está autorizada, ela não tem senha. Conseguiram entender a diferença? Isso aí, vamos lá um pouquinho mais. Pedido médico. Geralmente, é comum o paciente chegar com uma guia ou um pedido de solicitação de exames ou outros procedimentos. Esse documento tem um prazo de validade de 30 a 60 dias, de acordo com cada operadora, e ele deve conter as seguintes informações: nome do paciente, data da solicitação, assinatura e carimbo do médico, solicitação e indicação clínica. Pedidos médicos não devem ser rasurados ou ter informações escritas, mesmo que a lápis. É o que eu falei um pouquinho lá atrás. Muitas vezes as pessoas conseguem fazer o impossível, rasurar pedido médico. Eu já vi recepcionistas acrescentar exames, porque o paciente disse que gostaria de fazer, mas o médico não passou no pedido médico. E tem operadora, por exemplo, eu, quando era do setor de contas médicas, em operadora, eu sou muito encrenqueira, assim, eu sou muito exigente, eu sou muito criqui, eu gosto do correto, eu não dou jeitinho. Não é, eu não dou jeitinho, ou é ou não é. Ou eu faço correto, ou então eu não pego para fazer. E isso me gera muita simpatia, né? Nos lugares que eu trabalho, eu sou uma pessoa, assim, altamente amada, uma pessoa, assim, que todo mundo ama trabalhar comigo, né? Assim, a pessoa mansa, dedicada, né? Porque jeitinho comigo não existe. Na minha equipe, não existe quem dê jeitinho. Deu jeitinho, rala. Eu sou formada em gestão de pessoas, eu sou formada em RH. E eu tenho um know-how bem grande, assim, de treinamentos, né, de recrutação, e todas as vezes que eu faço recrutação ou que eu treino a minha equipe, é a primeira coisa que eu falo. Na minha equipe não tem lugar para jeitinho, não tem lugar para procrastinação, não tem lugar para mais. Se eu der uma ordem ou pedir para fazer alguma coisa e falar, mas erro não se justifica. Erro é erro. Errou sem querer, errou de propósito, errou porque não sabia, é erro. Preencheu errado, rasurou a guia, é erro. Erro não se justifica, erro se corrige. É o que eu falo. E a mesma coisa com pedido médico. Tem pessoas assim, eu vim aqui marcar essa ultrassonografia. Aí a pessoa pega o pedido médico lá, da paciente amada, pega um lápis e bota assim, segunda-feira, 2 horas. Não beber água, beber 6... Gente, faz um papelzinho em Word, recorta, grampia na guia, mas não escreva nem a lápis. Aquilo é uma informação, aquilo ali é um documento, não se rasura documento.
Exemplo, hoje é exigência da ANS que o pedido médico tenha data. E já tem motivo de glosa administrativa e técnica por pedido médico sem data. Então, o ideal, o que eu peço para os pacientes, tem pedido médico que o paciente leva sem data porque ele mesmo pediu para o médico para que ele não perca. Mas quando chegar em você, você tem que datar aquele pedido médico. Porque sem data, ele é inválido. Algumas operadoras até deixam passar, outras são mais cri-cri. Eu já vi gente clínica fazer voltar porque o pedido médico não tinha data. E aí vai muito também de uma consciência e de acordo, né, entre as equipes. Nome do paciente, se tiver escrito errado, não tenta consertar, deixa daquela forma. Ou você troca o pedido médico dentro da sua própria clínica. Eu fazia muito isso lá na clínica. Como a gente tinha várias especialidades, então, às vezes, eu falava para o paciente, eu falei, eu vou passar o senhor ali pelo clínico geral só para que ele troque seu pedido, porque está sem data, porque seu nome está errado, porque ele está rasurado. E aí, eu fazia a troca do pedido porque eu tinha essa facilidade. É muito melhor do que você rasurar. Carimbo e assinatura do médico é outro ponto. Hoje, na era digital, acontece muitas questões de pedidos digitais, né? Impressos com assinatura digitais. Porém, o único pedido médico digital aceito sem o carimbo e assinatura do médico original é o que tem QR Code. Se ele não tiver QR Code e tiver lá só com o número do CRM, ou do CRP, do CRN, do CREFITO, e a assinatura do médico digitalizada, que é a assinatura digital, ele não é válido. Ele tem que ter o carimbo e a assinatura do médico. Se ele tiver isso, ou não tiver assinatura, e tiver o QR Code, ele é certificado digital, então ele pode ser aceito, e as operadoras já aceitam isso de boa. Existe uma diferença muito grande, que acontece muito também de dúvidas na recepção, entre a validade do pedido médico e a validade da guia. A validade da guia depende muito de operadora para operadora. A ANS não estipula a validade de guia, ela estipula a validade de pedido médico. Para a ANS, o pedido médico tem validade de 30 dias. Algumas operadoras botam 60. Eu nunca vi uma operadora que aceita o pedido médico com mais de 90 dias. A guia, ela pode variar de 30 a 180 dias. Por exemplo, na Bradesco, a guia tem validade de 180 dias. Então, dentro dos 180 dias, eu posso fazer a cobrança de um procedimento. E quem fizer isso, gente, por favor, pede para sair 01, pede demissão, manda todo mundo embora, porque é o faturamento que espera 180 dias para faturar uma guia, precisa todo mundo ir para Marte. Porque no Brasil, dentro desse universo, dentro da Terra, isso é inaceitável. Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo? Posso passar? Falhas mais comuns. Pedido médico sem indicação clínica, pedido médico sem data, pedido médico com rasura, pedido médico sem o nome do paciente, guia sem senha ou sem liberação, guia autorizada com código de procedimento errado, guia autorizada com a quantidade incorreta para terapias, então, sangue do cordeiro bem grosso coagulado na cruz, porque eu vou te falar. Elas autorizam uma sessão e cobram 10. E aí, ninguém vê a guia, passa por um monte de recepcionista, porque toda semana o paciente tem que assinar aquelas assinaturazinhas lá. Quando chega lá no faturamento, na hora de enviar o XML, é que a faturista vê que só tinha uma e elas cobraram 10. E aí, Inês é morta, meu bem. Não tem como. O paciente, o médico vai receber por aquilo e a clínica não. E aí é onde dá o déficit e o prejuízo muito grande. Guia autorizada para outro prestador acontece muito quando o paciente pega a autorização e tem muita recepcionista que não vê. E só vê quando chega no faturamento, aí é um transtorno horrível. Alguns casos é até possível reverter, mas na maioria deles não é possível reverter,
quando isso acontece. Então, tudo isso que está descrito em falhas, é importante que as recepcionistas estejam atentas durante o atendimento para observar. E muitos deles passam por falta de atenção, porque quer atender o paciente na correria, quer atender rápido, ou está mal-humorada, ou está estressada. Gente, a vida de ninguém é um morango. A vida de ninguém é um morango docinho, maravilhoso. A vida de ninguém. Todo mundo tem suas guerras, todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem dias bons, todo mundo tem dias ruins. Mas o que vale é a consciência do que você faz com isso. Todas as vezes que eu me proponho a trabalhar, eu posso estar muito mal, posso estar passando mal. Eu só falto se for algo assim realmente muito necessário. Caso contrário, eu não vou. Para vocês terem uma noção, a Daniela sabe, porque a gente se conhece já há algum tempo e ela acompanhou isso. Em 2021 para 2022, eu tive um tumor na glândula da hipófise, um tumor intracraniano raro. Eu fiz quimioterapia oral quase 1 ano. Quando eu tomava o remédio da quimioterapia era tão forte que eu já tinha que tomar e deitar. Quando eu já acordava atropelada por um trem. E eu ia trabalhar na força do ódio, me arrastando. Às vezes eu chegava na minha sala, me trancava, ia para o banheiro, porque eu tinha muitas reações, eu tinha náuseas, eu tinha vômitos, mas eu ficava lá, de 8 às 18, com um sorriso no rosto, porque a guerra era minha. E assim, ninguém tem culpa do que eu passo, do meu problema. Se eu estou estressado, eu tenho 2 trabalhos, me estressar e desestressar para poder trabalhar. É muito ruim, é muito chato quando você chega num trabalho e você atende alguém com mau humor ou desconta na pessoa aquele problema que você está. Eu costumo dizer que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. E assim, você trabalha porque você precisa. A empresa é ruim? Então, a minha frase, eu sou cheia de frases de efeito, gente. Vocês vão me conhecer, eu sou meia bobinha. A minha frase de efeito para minha equipe é: tá triste, tá mal-humorada? Então vai ser feliz com Jesus em outro lugar. Acha que aqui tem muito problema? Vai ser feliz com Jesus em outra empresa. Porque em todo lugar vai ter problema, em todo lugar tem fofoca, em todo lugar tem... Todos os lugares tem, em todos os lugares. Não é só em um, não é só em outro. São em todos os lugares. Então, saiu de casa para trabalhar, cria um personagem. Eu faço isso. Eu pego um personagem lá, eu gosto muito de usar as mulheres da Bíblia. Então, eu pego um dia Esther, um dia eu pego Ruth. Cada dia eu vou trabalhar com uma mulher diferente. Porque nem sempre eu quero estar lá, mas eu preciso estar lá. E se eu preciso estar lá, eu vou fazer com excelência. Para mim, é como eu falei, não tem jeitinho, não tem meio termo. Então, assim, tá infeliz? Troca de emprego, sai, gente, vai para outro lugar. Porque trabalhar na recepção de bico ou respondendo o paciente com grosseria, não dá mais. Não dá. Hoje em dia, eu costumo dizer para a minha equipe que essa geração que está agora, que é a geração essa, né, que nasceu depois do ano 2000, a frase que eu falo para eles é exatamente assim: hoje está nascendo alguém que amanhã vai ser seu chefe e vai te engolir. Porque eles têm o conhecimento na mão. Então, não há mais tempo para não se ter conhecimento, não há mais tempo para não se buscar conhecimento, não há mais tempo para ficar parado sem aprender. Ou você aprende, ou você é um número. Eu falo muito isso, em empresas nós somos números. Eu fui um número, eu sou um número, todos nós somos um número, a porcentagem. Se você passa mal, no dia seguinte tem alguém te substituindo. Se você é mandado embora, já tem outro para o seu lugar. Se você pede demissão, já tem outro para o seu lugar. Somos números, porcentagem. E a minha frase é exatamente essa. Já que você quer ser um número ruim, né, quer ser um número pela metade, então você não soma, você diminui. Se você diminui, não tem por que você estar aqui. Ou você faz com excelência, ou então você nem sai de casa. Não faz, fica em casa. E isso acontece muito na recepção. Eu sei que a cobrança é muito grande, eu sei que tem a guerrinha com faturamento, eu sei que todo mundo quer matar a pessoa que faz a glosa, porque acha que a pessoa da glosa pega a guia assim, bota no Jornal Nacional para o William Bonner falar: fulano de tal errou a carteirinha do paciente, por isso tivemos uma glosa. Mas não é assim, gente. A glosa é a melhor coisa que existe dentro de um faturamento, porque ela te dá a noção daquilo que você tem que melhorar dentro da sua recepção.
Quando eu era chefe de recepção, coordenadora de recepção, eu era colada com a menina da glosa. Por quê? Porque ela vinha e falava, olha, amiga, está acontecendo muita glosa por esse motivo aqui. Eu ia lá, reunia minha equipe, falava para ela, mostrava as glosas, mostrava os indicadores, e aí a gente tinha a chance de fazer com que aquilo acabasse. A pessoa que faz a glosa, ela não é um atirador de elite que vai sair atirando para todo mundo para poder matar todo mundo. Não tem essa de que tem muita gente no trabalho, né, que quer o nosso lugar? Tem. Mas, gente, vamos lá, né? Por favor. Eu não perco tempo com coisas que não agregam. Não perco. Não perco tempo com guerrinha, não perco tempo. Quer o meu lugar? Então toma. Agora você vai ter que ser eu e fazer como eu faço, fazer melhor do que eu. Porque se você é um bom profissional, um bom funcionário, dificilmente alguém vai tomar o seu lugar porque os seus gestores sabem quem é você. Agora, se você perde o seu tempo nas guerrinhas, brigando, medindo força com alguém, aí você também tem que pedir para sair 01, porque aquele emprego não é mais para você. Voltando para o que realmente interessa. Guia sem assinatura do paciente. Acontece muito. Guias preenchidas com rasura ou sobreposição de caneta. Gente, eu consigo ver hoje guia com leak paper. Aí eu fui questionar, porque hoje em dia eu tenho a minha empresa e eu faço faturamento. Olha aqui que gracinha, tudo que eu tenho me esperando para poder fazer faturamento. Ó, isso aqui é só o faturamento que eu tenho que entregar sexta, tá? Ainda tenho do dia 5, do dia 31, né? Dia 31 é sexta, né, na realidade. E o que acontece? Aí eu fui questionar com a menina, com a recepcionista. Ela rasura até pedido médico. Ela passa leak paper em pedido médico. Eu falei, gente, não, eu não passo leak paper, não. Eu passo fita corretiva, que fica mais limpo. E não é corretivo do mesmo jeito? Não é rasura? Não se rasura. Imagine você pagar. Imagina se o seu empregador, o dono do hospital ou da clínica que você trabalha, fala assim, olha, esse mês eu vou te pagar em cheque. Aí ele erra, ele pega a fita corretiva e passa assim, ó, que ele errou o valor. Tu vai receber? Lá no banco. A guia e o pedido médico são cheques em branco. A gente tem que ter a consciência que o nosso trabalho é fundamental para que os recursos cheguem. Aí depois as pessoas perguntam, ai, não tem aumento de salário. Ai, a gente não tem benefício. Ai, a gente está com salário atrasado. Mas o faturamento, o médico ele só recebe 45 a 60 dias depois que ele enviou. Não do que ele atendeu o paciente. Na maioria das vezes é depois que ele enviou. Tu imagina se tem glosa. A glosa, pela MS, são 90 dias para você recursar, mais 90 dias para a operadora responder o seu recurso. Se ela acatar, ótimo, você recebe em até mais 90 dias. Se ela não acatar, você tem mais 60 dias para fazer o recurso do recurso. E assim vai. Tu imagina quanto tempo se leva em dias, às vezes até 1 ano, para você receber uma glosa. E as pessoas trabalharem achando que, fazendo de qualquer jeito, não tendo cuidado, não tendo zelo com aquilo. Um bom funcionário em todos os lugares que eu trabalho, eu faço uma plaquinha e boto na minha sala. Porque, ultimamente, eu trabalhei muito com gestão. Então, eu gosto de trabalhar com aquela gestão de porta aberta. Então, a minha sala está sempre disponível para qualquer um. E atrás, assim, quando você entra na minha sala, na parede, ela tem um quadrinho escrito, bom funcionário abençoa o lugar em que trabalha, porque é daqui que ele leva o pão para sua casa. Porque, gente, é muito triste você ter alguém que você precisa da pessoa, mas a pessoa também precisa de você, porque ela precisa do salário. Ninguém trabalha porque gosta. Se alguém aqui trabalha porque gosta de acordar cedo, porque hoje não tem nada para fazer, vou acordar 5 horas para trabalhar, levanta a mão. Que, gente, eu amo trabalhar, mas eu trabalho porque eu preciso. Preciso do dinheiro, do boleto. Porque se eu não precisasse trabalhar, eu ia ficar em casa dormindo, ia para estética, para academia, ia para o shopping, gastar, porque eu não preciso trabalhar. Quem trabalha porque precisa. Rico precisa para manter o patrimônio dele. Então, é muito triste
a gente não dar essa consciência à nossa equipe. A gente tem que motivacionar a equipe o tempo inteiro dando essa consciência. Exatamente, Priscila. A gente aprende a gostar de trabalhar por não ter opção. Na realidade, eu aprendi a amar o que eu faço, porque quando você ama o que você faz, ele não dá trabalho. Né? Ele não te dá trabalho. E eu amo literalmente o que eu faço. Eu amo saúde suplementar, eu amo ensinar, eu amo faturamento. Glosa, então, meu Deus, meu olho chega a brilha, chega assim, escorre aqui assim, ó, de tanta água na boca que eu fico, pega a canetinha vermelha tremendo. Entendeu? Vamos lá, pode passar, Dani. Cabe o recepcionista ou secretária realizar essa conferência minuciosamente das guias e do pedido médico antes de enviar o faturamento. Geralmente, essa conferência se dá no fim do dia ou na manhã seguinte. Nunca deixe para depois. Por que eu coloquei essa informação aqui? Algumas clínicas que são maiores, ou hospital, eles têm um setor de pré-faturamento que faz toda essa conferência. E eu sempre peço, pelo menos para as minhas equipes, relatórios diários de atendimento. Porque quando você tem um relatório diário do atendimento, você consegue não perder nenhuma guia. Não tem aquela assim, a guia estava perdida na minha gaveta. Para mim, nos lugares que eu trabalho, a primeira coisa que eu tiro das recepções é gaveta. Recepcionista não precisa ter gaveta. Gaveta a gente tem em casa para guardar roupa. No trabalho, a gente tem armário onde a gente guarda os nossos bens pessoais. Entramos na recepção, no faturamento, em qualquer lugar, nada ali é nosso. Tudo ali é da empresa. Principalmente a gente que trabalha com... Vou até dar uma experiência que me veio aqui à mente, eu vou falar para vocês. Eu trabalhei muitos anos no Notre Dame Intermédica, na operadora. E eu era analista de credenciamento sênior. E eu cuidava dos hospitais tipo A, que são aqueles hospitais mais chiques, digamos assim, né? Os mais elevados, os acreditados e tudo mais. Eu tinha uma carteira de 220 hospitais. E eu tinha 2 funcionárias abaixo de mim que me ajudavam no serviço. Quando precisava de visitação, fazer negociação, era comigo. Mas se era faturamento, recurso de glosa, autorização, problemas de atendimento, era com elas, e elas passavam para mim aquilo que elas não conseguiam resolver. Eu tinha 2 funcionárias. Uma delas foi demitida por vários inúmeros problemas que eu tive, né, com ela. E principalmente com o hospital que hoje foi comprado pela Reddor, as maternidades da perinatal. E eles viviam, eu tinha várias reuniões com o diretor médico, o doutor Almir, várias, e o doutor Almir falando de uma glosa muito alta, era quase 200 mil de glosa. E ninguém achava, e eu falava que foi extraviado, ele não foi extraviado porque a gente entregou aqui, ninguém achava. Resultado, a menina foi mandada embora, quando eu abri a gaveta, eu achei uma penca de recurso de glosa da perinatal que ela não deu andamento. Eu fiquei vários finais de semana e eu saía do trabalho mais tarde, chegava mais cedo para poder pagar aquelas glosas. Eu tive que pagar a glosa até fora do prazo, porque como eu ia justificar, olha, não vou poder te gravar porque estava escrito, estava guardado na gaveta da minha funcionária. Gente, erro é erro, não se justifica. Erro se corrige, se conserta e bola para frente, você assume que é seu e acabou. E eu fiquei, foram semanas, dias. Eu sei que eu paguei, eu não, né? Quem pagou foi o setor financeiro, mas levei o caso para o meu diretor médico, para o diretor de credenciamento nacional, para a minha gerência na época, e fizemos um acordo com eles, pedimos um desconto, fizemos o pagamento. Eu sei que depois desse pagamento, um dia eu cheguei lá na Notre Dame, na sede, para trabalhar. Quando eu abri o meu e-mail, tinha um e-mail do Dr. Almir, que é diretor médico geral das 2 perinatal. Até hoje ele continua sendo, mesmo comprada pela Reddor, um e-mail, ele enviando para a gestão superior do Grupo Notre Dame Intermédica, para a diretora nacional de credenciamento, que na época era a doutora Mirna, lá em São Paulo, me elogiando e falando do trabalho que eu fiz. Olha, esse e-mail eu pedi autorização para guardar, e eu tenho ele, eu falo que um dia, quando eu tiver realmente a minha empresa, que não for no cantinho da minha casa, eu vou botar esse e-mail na parede. Não tenho só e-mail dele, tenho e-mail de vários. Porque eu sou melhor? Porque eu sou boa? Não. Porque eu faço
com empatia. E empatia não é você fazer alguma coisa para alguém sendo você. É você se colocar, de fato, no problema daquela pessoa. É tentar ajudá-la ou tentar resolver sendo ela, com a dor dela, não sendo você. Porque é muito fácil a gente falar sendo a gente, né? Você não está passando pela dor, você não está passando por nada, e no trabalho isso é fundamental, a gente ter empatia pelo dono do hospital, pelo dono da clínica, pelo médico que paga o nosso salário, porque o nosso trabalho, muitas das vezes, é uma pecinha que faz toda a engrenagem rodar, e a gente precisa ter excelência nisso. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos, pode passar, Dani? Relacionamento do faturamento e da recepção. O faturista, não sei se dentro de vocês aí tem alguma faturista, mas isso é muito importante. O faturista não deve ser arrogante ao ponto de ter uma conduta de chefia sobre a recepção. Deve-se haver empatia e um bom diálogo para que a comunicação flua e a harmonia reine. Muitas vezes acontece do faturista achar que, por ele ser faturista, ele tem um cargo melhor ou ele é acima da recepcionista. Na realidade, todos somos iguais, todos somos números, e o trabalho de um é complemento ao trabalho do outro. O faturista não teria uma guia para faturar se a recepcionista não tivesse feito o atendimento. A recepcionista não teria feito o atendimento para gerar aquela guia se alguém não tivesse agendado, muitas vezes, um call center ou a telefonia, tivesse agendado o atendimento daquele paciente. E ninguém teria emprego se aquele paciente não usasse a sua clínica. Então, o paciente sempre tem razão? Não. O paciente, muitas vezes, não tem razão. Mas em todas as vezes, até ele sem razão, ele é a razão de ser daquele empreendimento. Ele é a razão de ser do seu salário, ele é a razão de ser da sua clínica, ele é a razão de ser de todos os setores para que aquela clínica funcione. Sem ele, já era. Então, é importante a gente ter um bom atendimento. O faturamento, às vezes, ele acaba se tornando arrogante, né? Porque só erra, mas ele também não está lá naquela reunião, né, onde as recepcionistas são linchadas, para ele poder dizer aonde elas estão errando, o que elas podem fazer para melhorar. E muitas das vezes ele também não está lá no vucu-vucu do atendimento, o paciente gritando, o paciente dizendo que vai te matar, dizendo que você não presta para nada, que você é antipática, que você olhou para ele e fez cara feia. Eu sei como é trabalhar com isso, porque eu também já fui recepcionista, e como gerente, eu era mais recepcionista do que gerente, porque eu ficava mais lá em cima, fazendo a gestão de conflitos e tudo mais, e ainda tinha que gerenciar a clínica inteira. E a recepção, ela precisa saber ouvir. E, gente, a recepção nem escuta, imagine ouvir. A recepção, muitas vezes o faturista chega para falar, ou o recurso de glosa já é com 5 pedras na mão, deixa a guia de lado, faz bico. Quantas e quantas vezes era assim, ó, o recepcionista estava lá, o faturista chegava, ó, essa guia aqui, aí, vou tentar fazer aqui para vocês, elas fazer assim, ó. Gente, se te dão um erro para resolver, é porque se tem prazo para enviar. Então, em vez dela achar que estão perseguindo ela porque está errando, porque ela está sendo criticada, porque os erros dela estão sendo apontados, ela tem que ter uma conduta solícita e gentil na resolução das correções em tempo hábil, para que aquilo não gere um atraso no faturamento das guias ou que seja enviado num prazo fora do estabelecido, porque aí se demora ainda mais para receber. Ainda mais e muito mais. Então, a gente precisa ter esse fluxo de caixa rodando. E a gente precisa desse relacionamento próximo, dessa harmonia, dessa comunhão entre os setores para que ele possa funcionar. Até aqui tudo bem? Alguém quer uma pergunta, fazer uma consideração? Tudo bem? Então, vamos, Dani. Como evitar problemas? O primeiro tópico, elaborar treinamento com os 2 setores é fundamental para que os erros não sejam contínuos. Pede o pessoal do faturamento para tirar um diazinho, 2 horinhas, para estar lá junto da recepção, para treinar, para ajudar a mostrar no portal, para mostrar
um XML errado, ensinar a recepção a ler um XML. Treinamento contínuo é fundamental entre os dois setores, eles estarem alinhados. Se você não tem alguém na sua empresa que possa fazer esse treinamento, leve para a sua gerência para que traga alguém de fora, para que dê atualização de normas, de uma recepção humanizada, de melhorias na recepção, de faturamento. Tem muita gente, hoje em dia, a gente não tem mais faturista. Hoje em dia, a gente tem analistas de sistema. Porque a recepção joga o código lá na frente, no faturamento, no sistema já sai até com valor. Quando eu aprendi a faturar, eu era novinha ainda, era tchutchuquinha. E eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos. E era com a tabela AMB, uma calculadora do lápis, uma folha e a guia. E quando era internação ou emergência, eu tinha que estar com o prontuário do paciente, porque eu tinha que ler o prontuário para saber o que o médico fez, para ir na MB, para pegar todas aqueles códigos, procurava, olha, capítulo por capítulo, para poder calcular, para poder preencher a guia. Hoje em dia já sai tudo impresso no sistema, sem problema nenhum. Entendeu? É muito fácil. E é importante que se tenha isso, que se tenha essa análise, que se saiba analisar. Quando a pessoa já tem a base do faturamento lá, que ela sabe o que é uma tabela, que ela sabe o que é um cálculo, ela vai ser uma analista melhor, né? Justamente porque ela vai ter como identificar o erro. Cursos e treinamentos, como eu falei, né? Feedbacks deve sempre fazer parte da rotina e é muito importante sempre motivar as equipes. Muito importante a questão da motivação. Eu sempre levava um vídeo fazia de 2 etapas com a equipe da manhã, com a equipe da tarde, levava um vídeo motivacional, estimulava eles a ter vídeos motivacionais, premiava eles para que eles estivessem sempre motivados e, acima de tudo, sempre dando feedbacks, não só de equipe, mas também pessoais, para as recepcionistas, para saber sobre a sua conduta, sobre o que ela estava errando, se estava acontecendo alguma coisa. Às vezes, quando eu via que a produção estava muito baixa, eu chamava para conversar, para saber se era um problema pessoal, se eu podia ajudá-la de alguma forma. Isso é muito importante também, porque todos somos humanos e a gente precisa tratar as pessoas com humanidade. A recepção deve sempre ter acesso às informações e ser notificada das mudanças e das regras de faturamento das operadoras. Ter indicadores e round semanal com erros da recepção encontrados no faturamento também é muito importante, que é aquilo que eu falei, né? Errou, mostrou qual é o índice olha, essa semana faturando as guias, nós percebemos que aumentou esse erro aqui. Olha, esse mês no faturamento teve uma quantidade muito grande de carteirinha glosada, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vocês precisam de ajuda? Quer que façam um mutirão? Vamos olhar os cadastros. É sempre muito importante você ter um bom diálogo, porque conflito só se evita conversando. Você pode ter vários outros tipos de ferramenta que te ajudem a evitar os problemas, como os treinamentos, como os cursos, feedbacks, como palestras, mas, acima de tudo, um bom relacionamento e o diálogo são fundamentais para que isso seja realmente, de fato, um setor que funcione, né? Uma equipe que funcione, porque um precisa do outro. São complementos, sem um, o outro não existe e vice-versa. Pode passar, Dani. Aqui eu coloquei uma frase, até uma foto minha da Dani, foi na época da pandemia, a gente estava numa clínica lá em Petrópolis, dando um curso em loco, né, para a equipe de lá, e a qualidade se dá pelo aperfeiçoamento do mínimo, porque quando você se aperfeiçoa, o mínimo vira o máximo, porque conhecimento nunca gera espaço, nunca. Conhecimento é para você, independente de você adquirir naquela empresa, o conhecimento você leva para a vida, é seu, é a sua experiência. E uma frase que eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, quer dizer, eu amo Mário Sérgio Cortella em muitas frases, mas essa eu sempre deixo como reflexão
para a minha equipe, eu vou deixar aqui para vocês, para que a partir de hoje vocês reflitam. A frase é simples. Ela é: tudo que começa com eu é problema meu. Ai, mas eu estou estressada. Desestressa, o problema é seu, não é da sua equipe, não é dos pacientes. Ai, mas eu estou muito cansada. Está cansada, descansa. Porque você fez alguma coisa que te deixou cansada. Ai, eu não aguento mais. Então, mude. Faça alguma coisa para mudar, porque tudo que começa com eu é problema seu. Não é problema nosso, não é problema do outro. É problema seu. Eu estou com problema. O problema é seu. Então, que vocês levem isso para a vida, porque quando a gente tem isso em mente, quando a gente leva isso como reflexão para a nossa vida, a gente diminui muito da nossa agressividade, do nosso... Eu sou uma pessoa, eu tenho um temperamento melancólico, mas eu tenho muito traços de sanguíneo. E eu acho que deve ser de fogo também, porque a minha cabeça ferve, eu quero atacar a pessoa. Porém, quando eu comecei a meditar nessas palavras, nessas coisas, como o Mário Sérgio Cortella também fala, tudo que vier a sua mão para fazer, faça dê o seu melhor com o melhor que você tem. Às vezes as pessoas reclamam, mas se eu tivesse isso, eu fazia melhor. Se você não faz o melhor, com pouco que você tem, você acha que você vai fazer o melhor se você tiver outras coisas? Porque isso é caráter. É questão de disciplina, é questão de propósito. Qual é o seu propósito? A gente trabalha porque a gente precisa do salário, mas qual é o seu propósito naquela empresa? É uma coisa que eu falo muito para a minha equipe, e eu quero deixar aqui para vocês também, é assim, toda vez que a gente faz entrevista, a gente pergunta assim: se você for contratado, qual o seu propósito nessa empresa? O que a empresa vai agregar? O que você pode agregar? E todo mundo fala um monte de abobrinha que nada daquilo é verdade. Quando me perguntam o que você espera desse emprego, eu falo: eu espero receber o salário, porque o meu propósito é o salário. Eu estou indo trabalhar por quê? Porque eu cansei de ficar desempregada em casa, estava acordando tarde, sem trabalhar, sem ter chefe gritando no meu ouvido. Não, eu preciso do salário. Então, eu deixo claro, eu sou transparente, eu preciso do salário. Porém, para que eu possa receber o meu salário, eu busco ser uma pessoa correta, eu busco ser uma boa profissional, mas o seu propósito naquele lugar, qual é o seu propósito? Você quer ser mais um ou você quer ser a pessoa? Então, tudo que vem à nossa mão, que a gente possa ter isso na consciência, que a gente possa nos analisar olhando para dentro do nosso eu, porque a gente também é um ser em construção e a gente precisa estar sempre em movimento para melhorar tudinho. Minha parte acabou, até aqui eu estou com vocês, vou passar para a Dani. Se vocês têm alguma pergunta, vocês podem fazer, se alguma coisa que vocês querem mais informações, vocês podem falar também. E aí, Dani vai assumir aí, eu vou estar aqui com vocês na escuta, mas Dani vai assumir aí agora com a parte dela.